Catecismo da Igreja Católica. O pecado. Parágrafos 1846 a 1876. A misericórdia e o pecado. O Evangelho é a revelação, em Jesus Cristo, da misericórdia de Deus para com os pecadores. O anjo anuncia a José: Tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. O mesmo se dá com a Eucaristia, sacramento da redenção. Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós. Acolher sua misericórdia exige de nossa parte a confissão de nossas faltas. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Como afirma São Paulo, onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. No entanto, para realizar seu trabalho, a graça deve desvelar o pecado, a fim de converter nosso coração e nos conferir justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Como o médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus, por sua palavra e por seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. A conversão requer a convicção do pecado. Ela contém em si mesma o julgamento interior da consciência. Pode-se ver nisso a prova da ação do Espírito de verdade no mais íntimo do homem. E isso se torna, ao mesmo tempo, o início de um novo dom da graça e do amor. Recebei o Espírito Santo. Assim, nesta ação de lançar luz sobre o pecado, descobrimos um duplo dom: o dom da verdade da consciência e o dom da certeza da redenção. O Espírito de verdade é o Consolador. A definição do pecado. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. O pecado é a ofensa a Deus. Contra ti, só contra ti eu pequei. Eu fiz o que é mal a teus olhos. Salmo 51, 6. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Tal como o primeiro pecado, é uma desobediência, uma revolta contra Deus por vontade de tornar-se como Deus, conhecendo e determinando o bem e o mal. O pecado é, portanto, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. É justamente na paixão em que a misericórdia de Cristo vai vencê-lo que o pecado manifesta o grau mais alto de sua violência e de sua multiplicidade. Incredulidade, ódio assassino, rejeição e zombarias da parte dos chefes e do povo, covardia de Pilatos e crueldade dos soldados, traição de Judas, tão dura para Jesus, negação de Pedro e abandono da parte dos discípulos. No entanto, exatamente na hora das trevas e do príncipe deste mundo, o sacrifício de Cristo se toma secretamente a fonte de onde brotará inesgotavelmente o perdão de nossos pecados. A diversidade dos pecados. A variedade dos pecados é grande. As Escrituras nos fornecem várias listas. A carta aos Gálatas opõe as obras da carne ao fruto do Espírito. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual,
impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, de 19 a 21. Pode-se distinguir os pecados segundo seu objeto, como em todo ato humano, ou segundo as virtudes a que se opõe, por excesso ou por defeito, ou segundo os mandamentos que eles contrariam. Pode-se também classificá-los conforme digam respeito a Deus, ao próximo ou a si mesmo. Pode-se dividi-los em pecados espirituais e carnais, ou ainda em pecados por pensamento, palavra, ação ou omissão. A raiz do pecado está no coração do homem, em sua livre vontade, segundo o ensinamento do Senhor. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Isso é que torna alguém impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Mateus 15, de 19 a 20. No coração reside também a caridade, princípio das obras boas e puras que o pecado fere. A gravidade do pecado, pecado mortal e venial. Convém avaliar os pecados segundo a sua gravidade. Perceptível já na Escritura, a distinção entre pecado mortal e pecado venial se impôs na tradição da Igreja. A experiência humana a corrobora. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu fim último e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital, que é a caridade, exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação. Quando a vontade se volta para uma coisa contrária à caridade, pela qual estamos ordenados ao fim último, há no pecado, por seu próprio objeto, matéria para ser mortal, quer seja contra o amor a Deus, como a blasfêmia, o perjúrio, etc., quer seja contra o amor ao próximo, como o homicídio, o adultério, etc. Por outro lado, quando a vontade do pecador se dirige às vezes a um objeto que contém em si uma desordem, mas não é contrário ao amor a Deus e ao próximo, por exemplo, palavra ociosa, riso supérfluo, etc., tais pecados são veniais. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica. Para que um pecado seja mortal, são requeridas 3 condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que, além disso, é cometido com plena consciência e deliberadamente. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Marcos 10, 19. A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um assassinato é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas é levada também em consideração. A violência exercida contra os pais é em mais grave que contra um estranho. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado,
A ignorância involuntária pode diminuir ou até anular a imputabilidade de uma falta grave, mas supõe-se que ninguém ignora os princípios da lei moral inscritos na consciência de todo ser humano. Os impulsos da sensibilidade, as paixões, podem igualmente atenuar o caráter voluntário e livre da falta, como também pressões exteriores e perturbações patológicas. O pecado por malícia, por opção deliberada do mal, é o mais grave. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato é em si falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Comete-se um pecado venial quando não se observa, em matéria leve, a medida prescrita pela lei moral, ou então, quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas em pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. O pecado venial enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral. Ele merece penas temporais. O pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento nos dispõe, pouco a pouco, a cometer o pecado mortal. No entanto, o pecado venial não quebra aliança com Deus. É humanamente irreparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem, por conseguinte, da bem-aventurança eterna. O homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados, que chamamos leves, não os consideras insignificantes. Se os consideras insignificantes ao pesá-los, treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12, 31. Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limite, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. A proliferação do pecado. O pecado cria propensão ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes, que contrariam ou serem relacionados aos pecados capitais que a experiência cristã distinguiu, segundo São João Cassiano e São Gregório Magno. São chamados capitais porque geram outros pecados, outros vícios. Eles são orgulho, avareza, inveja, ira, impureza, gula, preguiça ou assídia. A tradição catequética lembra também que existem pecados que bradam ao céu. Bradam ao céu o sangue de Abel, o pecado dos sodomitas, o clamor do povo oprimido no Egito, a queixa do estrangeiro, da viúva e do órfão, a injustiça contra o assalariado. O pecado é um ato pessoal.
Além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando neles cooperamos, participando neles direta e voluntariamente, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados, não os revelando ou não os impedindo, quando a isto somos obrigados, protegendo os que fazem o mal. Assim, o pecado torna os homens cúmplices um dos outros, faz reinar entre eles a concupiscência, a violência e a injustiça. Os pecados originam situações sociais e instituições contrárias à bondade divina. As estruturas de pecado são expressão e efeito dos pecados pessoais. Induzem suas vítimas a cometer, por sua vez, o mal. Em sentido análogo, constituem um pecado social. Resumindo, Deus encerrou todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Romanos 11, 32. O pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. É uma ofensa a Deus, insurge-se contra Deus numa desobediência contrária à obediência de Cristo. O pecado é um ato contrário à razão, fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. A raiz de todos os pecados está no coração do homem. Sua espécie e sua gravidade são medidas principalmente segundo seu objeto. Escolher deliberadamente, isto é, sabendo e querendo, uma coisa gravemente contrária à lei divina e ao fim último do homem, é cometer pecado mortal. Este destrói em nós a caridade, sem a qual é impossível a bem-aventurança eterna. Caso não haja arrependimento, o pecado mortal acarreta a morte eterna. O pecado venial constitui uma desordem moral reparável pela caridade, que ele deixa subsistir em nós. A repetição dos pecados, mesmo veniais, produz os vícios, entre os quais sobressaem os pecados capitais.